pessoal, achei que deles, o vídeo de hoje é um vídeo teste que eu fiz aqui no ateliê para ver qual o melhor verniz para impermeabilizar um papel impresso na impressora jato de tinta, onde a gente vai usar esse papel para fazer decopagem, onde você recorta ali a figura e cola em alguma superfície. Então, fiz alguns testes, imprimi todos eles na minha impressora, que é uma Epson 3006. Não lembro, gente, vou colocar o nome aqui da impressora que eu uso. Ela é uma impressora jato de tinta. E a gente sabe que quando um papel entra em contato com a água, né, coisas impressas em jato de tinta, ela borra tudo. Então, fiz um teste com todos os vernizes que eu tinha aqui no ateliê e vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, gente. Eu fiz a impressão na minha impressora jato de tinta. E em cada um dessas rodelinhas aí de cores, eu apliquei um verniz diferente. E eu vou explicar pra vocês. Nesse primeiro eu não apliquei nada, apenas é o papel impresso normal, sem nenhum tipo de verniz. Já esse segundo eu apliquei 2 camadas de goma laca incolor. Apliquei a primeira, esperei secar, depois apliquei a segunda. Já nesse outro foi uma camada de goma laca e depois de verniz spray brilhante da Tech Bond. Nesse também foi uma camada de goma laca e depois uma camada de verniz fosco. Nesse outro, uma camada de goma laca e depois o verniz fosco da Artfix, que é uma outra marca. Já nesses próximos eu inverti, apliquei o spray primeiro e depois a goma laca. Então, nesse primeiro foi o brilhante, depois foi o verniz fosco da Tech Bond e esse outro, primeiro o verniz fosco da Artfix e depois a goma laca. Esse último aí não tinha nada, era só o papel também. E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica o acabamento com cada verniz. Então, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, se você quiser um efeito mais brilhante, usa verniz brilhante. Se quiser algo mais fosco, usa o verniz fosco. Acho que na filmagem não deu pra ver muito bem, mas a goma laca também deixa um efeito brilhante. Já nessa segunda folha, eu apliquei somente os verniz em spray que eu tinha aqui. Então, tanto da Tech Bond brilhante fosco, tanto da Artfix, eu apliquei 1 e 2 camadas. Nesse último aí, tá, que eu coloquei 3 camadas, mas na verdade foram só 2 camadas de verniz em spray. Mais uma vez mostrando o acabamento, eu percebi que o fosco da Artfix, ele é mais opaco do que o da Tech Bond. Ele fica bem fosco. Mas se você tiver o da Tech Bond, também resolve, ele fica fosco, mas o da Artfix fica melhor. E nessa terceira folha, eu usei os outros vernizes que eu tinha aqui no ateliê. Então, nesse primeiro, apliquei 2 camadas de verniz acrílico brilhante. Tanto o brilhante quanto o fosco, eles são à base de água, então dá pra ver que ele já borrou todo o desenho ali e rugou o papel. Nesse eu apliquei verniz geral, que é a base de álcool, e deu super certo. E por último, eu tinha uma base seladora aqui, decidi testar com ela também, mas ela borrou a imagem tudo. Eu fiz o teste só pra mostrar pra vocês mesmo, porque eu sabia que esses verniz à base de água não ia funcionar, ia borrar toda a imagem, mas eu fiz só pra testar. Depois disso, eu fiz o teste de molhar todos esses papéis que eu passei o verniz. Então, molhei bastante, esfreguei, passei a unha, pra ver se tanto a imagem iria borrar, ou se o papel, às vezes, ia acabar se desfazendo, né? Dá pra ver que nesse que não tem nada, ele já soltou a tinta tudo, enquanto os outros que tem verniz, eu esfreguei bastante e não saiu nada. Não chegou nem a molhar o papel, porque ele tava bem impermeabilizado. Eu levei esse teste muito a sério, eu esfreguei bastante esse papel com água. Dá pra ver os que não tinha nada, né? A tinta saiu tudo, o papel rasgou. Enquanto os outros, olha pra você ver com verniz e goma laca, né? A água até forma uma piscininha ali, porque o papel não absorve a água. Olha a diferença, os que tem verniz, você passa o dedo, fica lisinho, enquanto o que não tinha nada, o papel começa a se dissolver. Já essa segunda folha foi aquela que eu fiz somente com verniz em spray, e já adianto que foi o melhor resultado de todos os vernizes que eu fiz o teste. Pra mim, o verniz em spray foi o que melhor deu resultado. Cheguei a passar a unha em cima do papel e não saiu a tinta, nada, nada, nada. Ficou perfeito, você consegue ver ali que a água tá ali por cima, o papel não absorve. Pra mim, foi o melhor resultado. E por último, só pra fazer teste mesmo, os vernizes à base de água. Na hora que eu apliquei a água, gente, olha lá, o papel já começou a rasgar, já começou a desbotar. O único que não rasgou e não desbotou foi o verniz geral, porque ele é um verniz à base de álcool. Então, ele se saiu muito bem também, dá pra ver que, ó, o papel não se desfaz nem desbota a cor.
Considerações finais, gente. Os melhores vernizes para impermeabilizar esse tipo de papel são os vernizes à base de álcool, porque, como eu disse, a água vai desbotar o papel impresso em jato de tinta. Depois do teste que eu fiz de molhar, eu percebi que o melhor, assim, foi o verniz em spray, tanto fosco quanto brilhante. Foi o melhor que realmente, na hora que eu passava água assim, dava pra ver a água sambando em cima da peça, em cima do papel, porque ele tava completamente impermeabilizado. Mas, a gente sabe que o verniz em spray é muito caro, então, às vezes, no dia a dia, se você for trabalhar muito com isso, talvez não seja tão viável assim ficar usando verniz em spray. Mas eu usei a goma laca pra fazer um trabalho, vou colocar aqui na tela, que eu fiz um trabalho de decupagem, eu imprimi aqui em casa mesmo, na minha impressora, passei 2 camadas de goma laca e ela funcionou super bem. O que eu fiz nesse trabalho aqui, gente? Eu imprimi, passei 2 camadas da goma laca, passei a primeira, esperei secar, depois passei a segunda, e pra colar na peça, eu fiz uma peça de papel machê, né? Eu usei cola PVA, passei a cola PVA na peça de papel machê, depois colei o papel já impermeabilizado e depois apliquei um verniz acrílico fosco. Sim, gente, por mais que o verniz acrílico seja a base de água, depois que eu já passei a goma laca, então pode passar o verniz, outro verniz por cima. Mas eu só passei o verniz por cima pra deixar um acabamento fosco, porque a goma laca deixa um acabamento mais brilhante. Então, não tem necessidade de passar outro verniz por cima, depois de você ter passado a goma laca. Mas, como eu disse, eu só passei porque eu queria que o acabamento ficasse fosco, então apliquei uma camada de verniz acrílico fosco. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser comentar aqui mais dicas também, se já fez algum teste, já usou algum outro produto, comenta aqui, vamos compartilhar conhecimento. Quanto mais gente compartilhar um conhecimento, melhor.